Bom, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Conversas de Direito Administrativo. Hoje é o nosso 12º encontro e o tema de hoje a gente vai conversar, eu, Zé e o André, sobre controle da administração pública e especialmente as questões que a gente acha que podem ser mais complexas, mais relevantes agora no momento, como é que os controles da administração vão se organizar, vão ser exercidos nesse contexto da pandemia. Então, a nossa discussão de hoje, a nossa conversa de hoje vai girar em torno desse tema. Eu vou chamar o André, que já está aí a postos, eu sei, para começar junto comigo essa conversa enquanto ele entra. Ah, tá aqui. Opa! Enquanto o André entra, eu queria só para a gente organizar. Quando a gente fala de controle da administração, a gente aprende isso lá na graduação, e é importante. Oi, André, boa noite. Boa noite, tudo bem? Isso lá na graduação, de que há controles internos e externos. A administração pública tem uma série de instrumentos de controle interno, ao passo que os outros poderes também têm instrumentos de controle da administração pública. Querem ver um exemplo que aconteceu ontem, uma coisa que é muito peculiar desses controles funcionando? Vocês devem ter visto em todo o noticiário uma conversa entre o novo ministro da Saúde e os senadores. O Senado e os senadores convocaram o ministro da Saúde, usando uma competência elástica do 49, do 50 da Constituição, para que o ministro da Saúde prestasse informações e esclarecimentos. Este é um instrumento de controle da administração pública. Esse é um dos instrumentos de controle externo da administração pública previstos no texto constitucional. É controle administrativo, é controle da administração pelo Poder Legislativo. Aquilo que foi todo mundo comentado, da entrevista do Tais e tal, aquilo ali era o Congresso Nacional exercendo um instrumento de controle. E que nesse momento da pandemia, os controles informacionais têm muita relevância, né? Os órgãos de controle podem ir à administração pedir informações, pedir que a administração preste o maior número de informações possível. Então, assim, controle da administração pública é algo, no Brasil, bem complexo, porque há muitos instrumentos, há muitas instâncias e eles precisam ser coordenados. E aí essa é uma das questões principais do que a gente vai discutir. Mas vou deixar o André falar um pouquinho do que ele acha relevante em termos de controle da administração, mais particularmente agora no momento. Eu te juntando para a mamãe sair logo. Boa noite, gente. Ó, tem uma fera aqui me ajudando. Não, a instância... É o Antônio Cecília. É a Maria Cecília, que saiu correndo aqui. A administração pública, o controle da administração pública é um dos temas mais fascinantes do direito administrativo, né? Porque ele acaba dialogando com todos os outros, né? A gente, terça-feira, né, falávamos de teoria do ato administrativo e como ela se relaciona com o controle, né? A gente, quando pensa em função administrativa, mérito administrativo, discricionariedade, ato vinculado, todas essas questões acabam desembocando em controle, principalmente o controle judicial, que é o que mais chama a atenção. Você falou muito bem que a gente está num momento em que outras formas de controle também existem, né? O sistema de checks and balances, né, inerente à ideia de separação de poderes, e ele precisa trabalhar não só com as formas de controle típicas de ato ilícito e ilícito, né? Assim, do controle jurídico da administração pública, né? O controle que você mencionou, da convocação do ministro da Saúde, não é um controle de legalidade, né? Não é um controle de juridicidade, é um controle, um controle político, um controle, né, de diálogo entre as instituições que funciona, que tem um aspecto importante, porque acabou que o ministro da Saúde, no seu exemplo, se comprometeu com uma série de questões, né? Se comprometeu o que acaba vinculando politicamente, e realmente é uma forma de controle pouco usada, né? Pouco não, é muito usada do ponto de vista político até, na convocação de ministro pelo Senado. E tem um papel muito relevante, né,
no funcionamento da administração pública, porque causa um constrangimento, de fato, né? E realmente não, não deixa de ser uma CPI, prestação de contas. as próprias CPI. CPIs são controles, são instrumentos de controle da administração. Sim. A gente, no direito administrativo, talvez no direito brasileiro em geral, essa para mim é uma questão que até me incomoda, mas que não é só nós somos juristocentrados, né? Sim. O direito administrativo ele acaba girando em torno do controle judicial. E isso deixa a gente faz com que a gente deixe um pouco de lado a possibilidade de explorar essas outras estruturas. Embora, nas últimas décadas, na última década e meia, que seja, o fato é que a gente despertou para os controles de contas. Na verdade, as cortes de contas têm feito um movimento para aumentar o seu protagonismo na esfera de controle perante a administração. Eu acho que é um movimento que vem desde meados dos anos 90. Eu li um trecho da tese de doutorado ai meu Deus, me deu uma escapulida no nome agora do nosso colega da USP sobre controle do Tribunal de Contas, um trabalho excepcional. Agora me escapuliu o nome do professor que escreveu a tese. Muito bom trabalho e com considerações muito interessantes sobre o porquê da ascensão das cortes de contas, como as cortes de contas estão construindo esse papel, essa relevância, esse espaço. E André Rosílio, obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís. A tese do André Rosílio. O trabalho eu ainda não li. Não, eu peguei, me lembro porque eu peguei e encontrei análises e considerações extremamente relevantes. Eu gostei demais. André Rosílio, Felipe, obrigada. Né? Está disponível na internet, se alguém quiser olhar. Ele faz considerações interessantíssimas sobre como e por que os instrumentos de controle da administração se tornaram mais aguerridos ao longo dos anos, e isso veio da Constituição de 88, não só uma briga de espaço, mas também pelo clima político, por que se agravou. A lei de improbidade, aí vai uma sequência das coisas, uma sequência dos... um fortalecimento institucional, né? Sim, sim. Então, assim, porque a gente até pode falar disso, a lei de improbidade, que é muito celebrada, foi muito celebrada, ela é muito ruim, né? Ela, enfim, mas ele explica lá por que isso atendeu a um anseio da época. A lei de improbidade é de 92. Mas então, assim, a gente tem um aumento. Podemos falar do Ministério Público também, que também está nessa corrida do controle, digamos assim. Uhum. A gente hoje fala num excesso de controle da administração, né? O direito administrativo do medo, enfim, porque justamente há muitos órgãos e entes de controle competindo neste espaço da administração pública brasileira. O Carlos Ari tem alguns diagnósticos muito interessantes sobre isso, né? Enfim, André, o que você agrega? Não, esse ponto é interessante, essa visão. Eu vou falar duas coisas. A primeira, eu não li o trabalho do André, realmente eu sou fã dele, né? Aquele livro dele de licitações, sobre a história da Lei 866, excelente, um jurista paulista realmente que eu recomendo. Eu acho que tem um aspecto da evolução institucional, assim, de ter um quadro de servidores próprios, sabe, que fazem uma carreira e que vestem a camisa e que acabam assumindo aquela responsabilidade de fazer aquele controle, né, de atuar. Eu acho que se deve, minha impressão, essa é uma hipótese que eu gostaria de ver alguém testar, é que as cortes de contas evoluíram muito também, tá? Imagino que o André deve falar de várias coisas, eu não li o trabalho, mas também do aspecto institucional, assim, do ponto de vista orgânico. Você começou a ter pessoas que passaram a assumir, que ingressaram nessa carreira e que assumiram essa missão. Eu acho que o Ministério Público aconteceu a mesma coisa, né? A geração, o Ministério Público foi tendo novas gerações que foram aprendendo com os erros, né, dos seus antecessores e vai mostrando os seus dentes, né, e se mostrando como órgãos de controle poderoso do jeito que é. Né? E havia uma expectativa, né, no pós-Constituição de 88, esse é o segundo ponto que eu ia mencionar, de que a gente estava criando muitos controles e que isso era bom,
né? Você pega os manuais de direito administrativo, eles falam, né? Quanto mais controle, melhor. A professora Odete fala isso. Quanto mais controle, melhor, né? E hoje a gente vê que não é bem assim, né? Que, na verdade, essa sobreposição ela tem problemas, né? Porque o que a gente viu é que esse overlap, né? Não foi capaz de evitar coisas gravíssimas pelas quais passou a administração pública, mas foi capaz de constranger pessoas sérias que queriam fazer trabalhos diferenciados, né? Então, assim, é o direito administrativo do medo. Então, ele gerou esse aspecto paradoxal. E é interessante, Patrícia, não sei se você conhece, na ciência política, o Carlos Pereira, da EBAP, né, na FGV, ele acha que uma das razões do sucesso, né, o Carlos Pereira é um otimista sempre, né, ele acha que a democracia, o presidencialismo de coalizão funciona pra caramba, estou exagerando, mas ele é um cara otimista. Ele acha que uma das razões do sucesso institucional é a existência da competição entre os órgãos de controle. Os órgãos de controle brasileiros, eles competem entre si para ver quem que mostra primeiro, enfim, ele como cientista político que ele percebe isso no mundo dos fatos e aponta isso como talvez uma razão para que para o sucesso da democracia brasileira, né? Para a estabilidade institucional, que não deixa de ser um sucesso. Vivemos 30 anos de estabilidade institucional, né? Não deixa de ser o maior período de estabilidade institucional que a gente já viveu. Ainda não houve ruptura. Não, e até seguimos, né? Então... Seguimos. Ainda estamos jogando o jogo, ainda está sendo o jogo jogado, né? Ainda está sendo o jogo jogado. Eu que assim, não sou tão otimista quanto ele, mas quanto a isso, nesse aspecto, sou otimista. Eu acho que a gente vai continuar, as instituições brasileiras estão funcionando o seu equilíbrio, e é uma coisa que a gente já comentou aqui, o diagnóstico, é difícil fazer esse diagnóstico tão momentâneo assim, no fundo o diagnóstico precisa de algum distanciamento, eu acho, mas uma coisa que eu acho que a gente tem nesse momento talvez a pureza jurídica ela sofra um pouco, né? É aquela história do hard cases que a gente falou outro dia, coronavírus make bad law, né? Que você falou que foi a expressão que o Gustavo usou, que eu acho perfeita, né? Acho que a gente tem que encarar talvez com esse olhar, né? O jogo dos argumentos, porque para ficar no caso do controle da hora, né? Essa discussão do controle dos atos de nomeação. Não sei se tem saído na internet um monte de artigozinhos sobre isso. Há artigos sustentando do Eduardo Jordão, né? Sustentando o ponto de vista mais tradicional de que esses atos, a nomeação de cargo de confiança, não são sindicáveis, etc. E há um argumento mais agressivo, como já defendido pelo Paulo Modesto, no sentido dessas decisões do Supremo, que eu reconheço que não são 100% boas decisões, mas eu, por exemplo, sou das pessoas que acho que já passou da hora da gente submeter os atos de nomeação para cargos de confiança aos mesmos parâmetros de controle jurídico. Se tudo tem que obedecer os princípios da moralidade, impessoalidade, etc., por que não a nomeação eficiência? Por que não a nomeação para cargos em confiança? Eu não acho que realmente a gente tem essa discricionariedade incontida. Eu não acho sustentável no início do século XXI uma discricionariedade incontida. Claro que eu acho que tem um limite. Tem um limite talvez muito difícil de você fixar, que é o limite de o que é um juízo subjetivo de pessoalidade e o que não. Porque eu acho que esse caso da nomeação do diretor da Polícia Federal é bem limítrofe, tá? Eu não vejo com esta clareza assim, solar de que a decisão do presidente, embora haja um contexto que opere contra ela, e acho que esse contexto pode servir de fundamento a uma decisão de controle, eu acho que a gente tem uma situação bem limite, porque, afinal de contas, o rapaz é delegado da Polícia Federal, com uma carreira, não é um desqualificado a priori para o exercício do cargo. Não é o filho do prefeito. Não é o filho do prefeito, né? Não é o filho do prefeito. Eu acho que ali tem... E eu entendo quem encara isso como um risco de violação à separação de poderes, que acho que é.
acho que a separação de poderes no Brasil está passando por uma acomodação bem relevante. Mas, de novo, coronavírus made bad law. O contexto não é um contexto para o purismo jurídico, né? E aí mostra para a gente também que o direito tem seus limites. Eu gosto de dizer isso, acho que isso é uma... O direito tem uma pretensão... O direito é pretensioso, né? O direito ele se pretende mais do que ele consegue, eu acho, né? Então, mas por outro lado, também acho que o nosso papel é um pouco veicular essa pretensão, deixa a coisa se arrumar um pouco, né? Mas, enfim, eu acho que esse é um momento interessante porque controles, talvez a gente esteja assistindo um movimento de controle, talvez a gente nunca tenha assistido um movimento de controle tão intenso, né? Tão intenso. E eu vi hoje no jornal uma coisa que é muito interessante. Eu não sei quem fez o comentário, mas falou assim, agora a gente está entrando a juristocracia em jogo. Então, assim, a gente teve aí o parlamentarismo branco, a gente teve migrou do presidencialismo de coalizão e está entrando agora a judicialização da política. Tudo misturado, tudo atuando no mesmo contexto. Mas, enfim, essa é ali o limite do direito e da política. Né? Eu tendo a concordar com o Eduardo, tá? Sim. Você tende a concordar com o Eduardo? Tendo a concordar com o Eduardo. Por quê? Porque eu acho que não é um risco a separação de poderes, eu acho que é um risco à democracia. Eu acho que isso é um problema. A nomeação de cargo com confiança longa-anos daquele que foi eleito pelo povo. Então, eu acho muito complicado que haja possibilidade de controle nesse caso, entendeu? Eu acho que eu não estou falando nem de... minha categoria aqui é democrática, entendeu? Como assim, eu sou um representante do povo e eu vou escolher meu primeiro escalão e, o pior que seja, aquilo talvez seja um problema democrático, representativo e não jurídico, entendeu? Eu acho assim, o que o Supremo tentou fazer foi dizer, olha, mas isso aqui é uma situação extrema, né? A crise fazendo hard cases making bad law, né? Mas eu sou muito... Me incomoda demais isso, sabe? Eu acho que o aspecto político aqui é muito grande. E a gente está falando assim, eu gosto de colocar a questão como democracia. A gente está falando do representante do povo enfim, que tem essa capacidade porque é inerente a ele. Agora, isso não impede, Patrícia, tá, que o legislador crie parâmetros. Eu não vejo problema, assim como a lei das estatais fez, de colocar que os ministros ou os comissionados tenham uma capacidade técnica para aquilo que tem que ser mínima. Sabe, eu acho que eu acho que esse seria o movimento correto, na minha opinião. Eu acho que deveria haver uma reação, não do Poder Judiciário, mas uma reação do Poder Legislativo para dizer, olha, tem que ter uma parametrização, né, dessas decisões. Mas assim, eu conversei com um grupo de... Troquei mensagem por WhatsApp com um grupo, uma turma minha do mestrado. Estou muita saudade das aulas de mestrado, Patrícia, deve estar também, né? Nem no mestrado? Eu não tenho turma de mestrado esse semestre, só duas de graduação. Eu tenho. Nem no mestrado tá foi proibido, né? Foi proibido. Nem no mestrado? Foi proibido. Foi proibido. Foi proibido. Enfim, vou entrar nessa não. Mas um grupo de alunos, ele está até aqui, o Felipe comentou. Assim, o grande problema é que o Supremo já fez isso, né, esse controle. Então, como é que ele agora não faz? Então, assim, ele se colocou nesse problema. Então, assim, você tem um problema de isonomia aqui, e um problema de segurança jurídica e isonomia. Então, o problema do controle, que já é um problema... Problema 1, controle, né? Eu acho que o Supremo errou quando se meteu lá na nomeação do Lula, na minha opinião. Aí, por que ele errou? Porque eu acho que essa é uma decisão própria da democracia. E esse problema tinha que ser resolvido na democracia. Ponto. Vamos lá. Eu acho que... Mas se ele errou aqui, o Supremo podia errar de novo, ou então ele tinha o dever de errar de novo.
porque por uma razão de segurança jurídica Seu erro. e por uma razão de segurança jurídica e por uma razão de isonomia, né? Assim, precedente, o case law tem que valer alguma coisa, né? E aí, como é que faz? Uma coisa que você estava falando e veio na minha cabeça, só para esclarecer, gente, o Zé está numa reunião e assim que acabar a reunião, ele vai entrar aqui com a gente, tá? A gente foi começando, porque no fim e ao cabo tá isso. A gente também tem compromissos e está enquadrando. Hoje teve compromisso do André, compromisso do Zé, e a gente encaixou a live no meio dos compromissos todos. Ó, né? eu tô no meio do jantar aqui, ó, para provar que eu tô. Minha filha sumiu, tá o pratinho aqui montado. A gente contou, né? O pratinho. E a Cecília tá ainda cheio de macarrão aqui e sumiu. Saiu correndo. Ela sabe, acho que ela entendeu que eu não vou gritar atrás dela. Pois é. Na verdade, esse Chegou é o a fera. desafio. Esse Olha é lá, o você, desafio, filha. Esse é o Aqui, desafio. Mas deixa eu botar uma pimenta aí nesse. A gente acabou entrando. A gente acabou entrando nesse debate desse controle judicial, mas eu acho que tem uma coisa que talvez case um pouco com o comentário que o Felipe fez. Ele acha que a diretora da Polícia Federal é mais técnica e, portanto, menos político do que... Mas o meu ponto aí é uma discussão interessante. O ato administrativo pode ser controlado com base nos... o ato administrativo pode ser controlado com base nos parâmetros do artigo 37. A nomeação de um servidor público é um ato administrativo. A nomeação de um ministro de Estado, primeiro escalão do governo, né? E se vocês olharem o artigo 87 da Constituição... Esse é outro parâmetro, né? Eu tô falando, diretor da polícia é diferente de ministro. Sim. São coisas diferentes. O artigo 87 fala... o artigo 87 da Constituição, o artigo 84, lá aqui, por aí. O 87 fala dos ministros, o 84 fala... O presidente da República exercerá, com o auxílio dos seus ministros, a direção superior da administração pública. Isso. Esse dispositivo constitucional fala do que a gente chama de governo. Né? O governo, essa é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos. Eu me lembro, há muitos anos, eu estava viajando em Portugal, eu estava em Lisboa, e vi um cartaz, um outdoor, que me chamou muita atenção e achei super legal, dizendo assim, o governo vai acabar com a administração pública. E eu falei, olha que curioso, talvez pelo parlamentarismo, eu não sei, eles lá têm uma noção muito clara de que governo e administração não são coisas coincidentes, né? De que governo não é administração, de que o governo dirige a administração. Eu gosto dessa divisão. Eu acho que ela faz sentido. Essa é uma divisão super importante. O governo, o que a gente chama governo, é o primeiro escalão da administração pública. E aí voltamos aqui. A nomeação de um ministro de Estado é simultaneamente um ato político e um ato administrativo. Para a gente fazer um link com o que a gente estava falando na segunda-feira, na terça-feira, simultaneamente, porque, na verdade, se a gente entender que é um ato só político, de fato, a sua linha de argumentação tende a fazer mais sentido. Por quê? Porque os parâmetros de controle dos atos de natureza política são muito mais limitados. A gente tem alguma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o que é um ato político clássico do chefe do Poder Executivo? Vetar ou sancionar um projeto de lei. Sim. Embora haja na Constituição parâmetros para o veto, inconstitucionalidade ou interesse público, ou interesse... o entendimento é de que isso não é um ato sindicável. Uhum. O prefeito, o governador, o presidente da República podem sancionar atos legais, leis ostensivamente inconstitucionais, e você não tem possibilidade de controle. Essa é um juízo de natureza exclusivamente política, e se você procurar
jurisprudência. Eu não sei quem há tempo estava querendo fazer trabalho sobre isso, acho que é o João Pedro Scioli. Eu acho que o projeto de tese dele fala de controle de atos políticos. Eu acho, se eu não me engano, esse é o projeto de tese do João Pedro. Acho Né? que é assim. Pois é, e até falei, João, a gente conversou, falei, João, eu acho esse assunto ele é muito brumoso, né? Difícil a gente, mas ele está avançando, difícil a gente estabelecer controles muito, muito claros para os atos políticos. Então, assim, de fato, essa divisão teórica, atos jurídicos, atos administrativos, atos políticos, pode servir de ajuda para construir um argumento no sentido de que, eventualmente, a nomeação de um ministro de Estado, e aí, primeiro escalão, aí casa um pouco com o que o Felipe Romero falou. O diretor da Polícia Federal é um segundo escalão, já não é direção superior. Eu concordo, eu acho que é diferente. Eu concordo Pode que seja ser? diferente. Eu não sei se é, mas é uma linha que assim, você pode construir. A gente está numa instância muito delicada, assim, mas eu gosto de juntar o argumento democrático, sabe, Patrícia? Como em linha com o que Portugal fala, assim. Eu acho que assim faz parte da democracia. Você escolheu, o povo escolheu aquela pessoa. A gente não está vivendo num ambiente que não foi de ditadura, né? Enfim, a escolha. A gente está falando aqui de democracia e como é que a gente vai desconsiderar isso, né? Enfim. O Supremo tem essa questão ainda em aberto quanto à questão da impessoalidade para nomeação do primeiro escalão. Porque, por incrível que pareça, deixa eu abrir a porta para a Lisa aqui, por incrível que pareça, a súmula vinculante do nepotismo não acabou com o problema. É muito curioso isso, assim. Eu brinco que a impessoalidade é o parâmetro jurídico. Eu escrevi no meu artigo que eu escrevi com o João Ascioli, com o João Pedro Ascioli, o artigo sobre os 30 anos da Constituição Administrativa. E eu falo isso, a impessoalidade... Naquela fase antes do castelo, no segundo castelo, na nossa casa, Filho, não pode falar. consegui dizer isso sozinho. Parabéns. A impessoalidade é um valor imposto da sociedade brasileira. Ela não é um valor inerente à sociedade brasileira. Ela precisa ser disputada. E eu acho que o exemplo mais eloquente de como se disputa a impessoalidade é o fato de que você tem uma súmula vinculante para o nepotismo, que aí o nepotismo continua sendo controvertido. Por exemplo, a nomeação para o primeiro escalão. A jurisprudência do Supremo para nomeação de primeiro escalão, em relação ao controle de nepotismo, é vacilante. Foi o caso do Crivella. O Crivella tentou nomear o filho para primeiro escalão, acho que para secretaria de governo, chefe de gabinete, eu não sei. E o Fux deu uma liminar suspendendo esta nomeação. E aconteceu, nesse caso, o mesmo que aconteceu agora. O Crivella revogou o ato. Assim como o Bolsonaro revogou. Estão tirando a possibilidade de controle, porque extingue o processo sem objeto. A gente não vai conseguir que a questão seja controlada. Graças a Deus. Para não fazer bad law. Um componente político, na verdade, e a gente... Então, assim... O que mostra que o controle virou um jogo político, né? O que escancara a natureza política do ato. Né? Política do controle, né? O controle é político, né? Acho que esse é um... A gente tem, em matéria de controle, e voltando ao ponto em que a gente estava no início, né, que era a discussão voltando ao ponto que a gente estava no início, que era a discussão dos outros atores do processo de controle que concorrem, né? No fundo, a gente constrói, tem toda uma argumentação jurídica, tem toda uma estruturação jurídica, né, para controle. Talvez controle seja É muito curioso, assim. Direito administrativo é controle. Se alguém pegar um manual de direito administrativo norte-americano, um textbook, um casebook, qualquer coisa assim, de direito administrativo norte-americano, vai encontrar, não tenha dúvida, um livro de controle da administração. Mais precisamente, um livro de controle das agências reguladoras.
é do que o direito administrativo norte-americano cuida. Ele é um direito de controle. Então, assim, o controle e o direito administrativo são umbilicalmente ligados, né? Assim, são íntimos. A gente vai estudando o tempo inteiro o controle. Só que chega no capítulo de controle mesmo, quando a gente dá aula na graduação, o capítulo de controle é o penúltimo ou o último do curso de Direito Administrativo. E é lá que a gente tenta dar uma organizada, uma estruturada, uma arrumada nessa estrutura de controle, né? Então, a gente categoriza, arruma, para tentar fazer algum sentido nessa estruturação. Mas na prática, e aí voltando ao que a gente estava falando no início, na prática, o que a gente tem é um processo que mistura, como você estava falando, uma evolução política relevante, né? Que é o surgimento desses órgãos de controle, a estruturação, o papel que eles foram mudando e ganhando ao longo do tempo, né? Enfim, essa maneira deles se relacionarem. O que a gente tem falado muito é que falta uma coordenação desses órgãos de controle. Talvez porque eles disputem, por exemplo, um caso que a gente andou estudando muito, que é a questão dos acordos de leniência, nas questões de corrupção, etc. Se vocês perceberam, toda essa discussão da Lava Jato, na hora de havia uma competição entre órgãos de controle, né? Havia uma enorme competição entre órgãos de controle. Não é uma competição assim, não, evidente ou clara, mas era da natureza dos órgãos eles atuarem paralelamente e, às vezes, com dificuldade de compreender. Mas o que você acha, André, disso? A questão da coordenação... Um minutinho. Muito bem. A questão da falta de coordenação é notória, né? Assim, o exemplo dos acordos de leniência é muito evidente quanto a essa carência de coordenação. Agora, eu não sei qual é a solução para isso, não. Muito francamente, eu não sei. Porque quem vai coordenar isso? Né? Vou botar na mão de quem isso? Eu não sei, acho que talvez isso seja uma questão de amadurecimento institucional mesmo. A gente tem que esperar. Porque senão você vai criar uma instância, um problemão, né, de, poxa, assumir esse pepino, né, de coordenação. E quem vai fazer isso? Botar o Supremo para isso? Vai acabar com o Supremo. A pior coisa que pode imaginar para colocar o Supremo para fazer um negócio desse. Né? A Lutari publicou, deve ter uns 3, 4 anos, ou um pouquinho mais talvez, um artigo que ele defendia a criação de um Conselho de Estado. Não sei se você lembra disso, com este papel de coordenação. Ele queria a criação de um ente ainda, né, para que fizesse a coordenação e a solução das disputas entre esses órgãos de controle, né, entre essas esferas de controle. Era esse perfil. Não é que eu tinha, assim, não cheguei a me apaixonar pela ideia, mas ela endereçava um problema, que é esse problema real que a gente enxerga da competição de controle. Né? Eu acho que vai ser só mais um competindo. Meu feeling inicial é assim, vai ser mais uma competição nessa briga por quem tem mais holofote, quem consegue fechar o primeiro acordo de leniência, fazer a primeira sanção, entendeu? Não sei. Eu acho que talvez seja uma questão de amadurecimento institucional mesmo. Não acho que, enfim. E aí você acha que com o amadurecimento institucional, cada órgão, cada ente de controle vai acabar achando seu espaço e se conter ali naquele espaço? Eu acho que o judiciário vai ter um papel fundamental nessa definição, né? Eu acho que o legislador pode tentar eventualmente colocar mais parâmetros que deixem mais claro, né? No caso do acordo de leniência, poderia deixar mais claro, né, quem vai fazer primeiro, ou então botar uma regra cronológica, ou outra, sei lá, tentar criar algum tipo de regra ou parâmetro, né, sobre isso. E isso vai fazer parte desse amadurecimento institucional. Né? O meu medo é criar outro órgão, uma instância superior de coordenação. Eu tenho muita dificuldade de enxergar isso do ponto de vista do controle, tá? Porque eu acho que, por exemplo, eu acho que coordenação de regulação é possível. Né, mas acho que o controle em que os órgãos efetivamente competem, sabe, que é uma competição quase selvagem, né, às vezes, que eu acho que essa coordenação é muito difícil. Eu acho que tem que haver decisões mais claras, do tipo,
Supremo decidiu sobre a questão do inquérito ser presidido pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal. Deixou claro lá, né? Isso, quem faz. Eu acho que o Judiciário vai ter que decidir pontualmente isso. Mas eu não acho que isso vai haver eu acho que isso vai ser feito meio no varejo, não no atacado. Você... impressão. Duas perguntas. Uma coisa que você falou, você acha que o Judiciário tem um papel predominante no controle? Porque como o nosso direito é juricêntrico, né? Então a gente tende tudo vai acabar no judiciário, né? O Carlos Ari, que agora tem um canal no YouTube super bacana, né? Que já falou que refletiu o artigo que ele publicou recentemente no Jota com o autor cujo nome agora eu não me recordo, que falando de como que a crise da Covid vai implicar, né, vai ter como reação, principalmente se as decisões forem mal feitas, um inchaço de judicialização, né, muita judicialização. E esse excesso de judicialização, o Zé Vicente falou que está em reunião ainda, esse excesso de judicialização pode causar mais problemas do que soluções, né? Então ele aponta para uma necessidade de maior autocontenção. O judiciário não tem como, no nosso sistema, o judiciário não tem como ficar fora desse jogo, porque a gente precisa de uma teoria mais robusta, né, e mais clara de deferência judicial, a meu ver, né, para que o judiciário consiga ser um ator importante e não um ator inoportuno. Né? Acho que um ator importante, sempre vai ser. Óbvio que o judiciário vai ter um papel, né? O acesso à justiça não vai acabar. A questão é que essa posição dele se coloque de uma forma diferente, né? E nós, estudiosos, precisamos, né, ter essa preocupação de como fazer esse desenho institucional ser viável, né? Você não acha, e eu ponho isso na conta da constitucionalização, da Constituição de 88, há razões para isso, mas você não acha que a gente caminhou para um excesso de controle da administração no momento? Né? Quer dizer, a gente tem não só nesse momento circunstancial, mas a gente vem num crescente de excesso de controle. Né? A deferência é um conceito que é muito pouco cultivado pelos órgãos de controle. Né? A introdução na lei de introdução de normas, né, de vários dispositivos de controle da administração, endereça esse problema. Né? A lei 13.655, não é isso? A 13.655, que incluiu na lei de introdução de normas ao direito brasileiro um rol de dispositivos específicos da administração pública de controle, é uma lei de controle, são normas para controle. Mas são normas para permitir, para ampliar o controle? Não. São normas para parametrizar o controle. E veja você a enorme resistência que ela encontra. E eu não vejo muita razão para isso, porque ela não limita o controle, ela só põe parâmetros para o seu exercício. Eu realmente acho que a lei é difícil porque ela impõe uma administração, impõe padrões para uma administração que não está acostumada, para os órgãos de controle que não estão acostumados. Mas é uma lei importante porque em nenhum momento ela limita o controle, ela só parametriza. Né? Então, essa norma é uma norma de controle para a administração, mas para endereçar o que a gente percebe como um excesso de um controle sem limites, de um controle baseado em normas abertas, em princípios e parâmetros programáticos. Então, a gente realmente viveu... Isso está um pouco no trabalho do André Rosílio, no que ele fala das cortes de contas, no diagnóstico que ele traçou lá, que eu achei excelente, como eu já disse no início. Então, a gente realmente vive um momento de controle demais, né? O administrador ele em alguns momentos ele pensa assim, eu vou deixar o órgão de controle me dar o parâmetro aí e deixa a coisa rolar. E por outro lado, os órgãos de controle que a gente tem não são politicamente responsivos, né? Então, assim, também se der errado,
o parâmetro estabelecido pelo órgão de controle, ele não tem consequência para o controlador. É um controlador que controla sem consequência. Isso é muito problemático. Quem controla o controlador. É uma coisa interessante, até uma pergunta que eu me faço e faço para vocês, de em que medida, né, esse papel, o Tribunal de Contas, ele muitas vezes se arvora num papel de orientador, né? Assim, ele vai lá e começa a colocar os parâmetros, faz assim, assado, se mete em planejamento, enfim. E tem um papel consultivo cada vez maior, né? Muitas questões administrativas só vão para frente depois de uma consulta formal ao Tribunal de Contas. Então, assim, isso eu fico pensando o Tribunal de Contas acaba virando assim, uma espécie de controle, um controle interno, externo, enfim. É estranho, né? Esse papel, porque a gente tem tanto medo, né? O agente público tem tanto medo que ele sempre precisa, ele tenta envolver o Tribunal de Contas, os órgãos de controle, antes de tomar as ações, né? Eu ouvi recentemente de um Isso é pragmático, né? É pragmático. Pois é, eu acho que está certíssimo, tem que fazer isso mesmo. Eu vou fazer, vou fazer uma nova licitação e, o negócio é grande, tem repercussão, chama o Tribunal de Contas. Ou então eu conversei recentemente com um técnico do BNDES, comentou que eles têm tido experiências enfim, o BNDES participa de projetos no Brasil inteiro, né? E eles têm tido a experiência, sempre chama o procurador da República, o promotor local, conversar antes, olha só, ele está pensando. E aí o sujeito se envolve, e aí muda de figura, entendeu? Aí você diminui seu risco jurídico depois. Até o Ministério Público participando desse controle prévio, né? Então, é muito interessante esse papel, essa transformação. Isso faz parte desse amadurecimento institucional. Será que a gente vai caminhar para isso, em que os órgãos de controle se transformarão também em órgãos consultivos? Você faz uma consulta prévia para saber se está tudo ok. Pode ser que seja, né? Pode ser que essa seja uma solução, porque a gente diminui o direito administrativo do medo e dá um caminho possível para o gestor público tomar suas ações. Mas foi esse o papel pensado do Tribunal de Contas, então a gente tem que repensar algumas coisas sobre a sua função, sobre a sua atuação, né? O artigo do Maurício Portugal Ribeiro, super bacana, sobre... Maurício e eu acho que o Eduardo junto, não me lembro agora, com alguém, sobre se o Tribunal de Contas quer ser uma super agência reguladora, né? E se ele quer ser um super órgão de controle, também um órgão consultivo, antes ele precisa mudar. Então, talvez a gente precise repensar esse papel institucional dos órgãos de controle nessa transformação, nesse amadurecimento institucional, né? O Felipe falou aí, Felipe, essa decisão do BNDES é pragmática. E a Luísa está comentando aí, com a pandemia, o TCU, em questão de ordem, estabeleceu um plano especial de acompanhamento para criar uma interlocução com os gestores. No fundo, é isso. O papel se desloca para um agregado ao processo decisório da administração, né? A gente, lá na graduação, a gente fala que existe o controle prévio, o controle concomitante e o controle a posteriori, que são categorias de controle que você pode claramente dizer que o controle da administração ele virou um controle, o controle pelas cortes de contas, ele é um controle às vezes prévio e às vezes concomitante, né? Enfim, então a gente tem... Mas é interessante. Mas pode ser que essa seja... Estou pensando assim, eu não acho que seja o melhor modelo, não, mas pode ser, na nossa realidade, que essa seja a melhor solução, uma solução pragmática possível, né? Enfim, talvez... Já que é para ser assim, vamos colocar um órgão que o Ministério Público tenha funções consultivas, né? O Ministério Público é mais difícil por conta da independência funcional, né? Mas os tribunais de contas não se manifestaram, eles já se manifestam o tempo todo sobre os editais, sobre os contratos, enfim, se manifesta antes, né? E sobre as minutas. Talvez essa seja a solução que a gente para esse excesso de controle, sabe? Que chamar o controlador para a mesa, para amigo, você vai decidir comigo, né? Então tá todo mundo junto. Embora sim,
eu tenho uma certa... os órgãos de controle, as cortes de contas, têm um pessoal muito qualificado, né? Gente preparada, que passou em concursos difíceis, mas que tem uma visão, às vezes, por falta da lida diária da coisa pública, por falta uma visão muito estreita, um pouco, às vezes, eu diria para você, assim, sem querer, às vezes um pouco obtusa, de um direito que precisa dialogar com uma realidade, né, de uma administração, e que nem sempre se percebe com muita clareza. Eu, às vezes, vejo técnicos muito aferrados a umas dogmáticas. Eles não têm responsividade política nenhuma, né? Enfim, ele não está preocupado. A falta de responsividade política mas isso afeta toda a tecnoburocracia, não é um privilégio dos órgãos de controle. Toda a tecnoburocracia que tem... Eles é menor, não, Patrícia. Eles é menor. Uma tecnoburocracia tem esse problema, de um modo geral. Ela realmente ela tem muito poder na esfera administrativa e pouca responsividade. Então, tem pouco compromisso, às vezes. A gente tem um compromisso, claro, com a máquina e tal, né? E aí, como o Leonardo está falando, não necessariamente os votos dos conselheiros seguem os pareceres técnicos. Mas aí você tem um problema específico de todo órgão, que no caso da forma de nomeação dos conselheiros de tribunais de contas, num componente excessivamente político. Mas eu me lembro de anos atrás, numa dessas confusões de tribunais de contas, um jornalista me perguntou, mas não seria melhor fazer concurso para conselheiro do Tribunal de Contas? Eu, assim, falei que achava que não. Acho que também a gente não pode achar que o concurso é a solução de todos os males, né? Embora reconheça que alguns exemplos de conselheiros concursados realmente melhora a qualidade geral, pelo menos a qualidade ética geral, né? Não que isso seja uma garantia de nada, mas a gente tem um incremento ético grande, via de regra. Mas eu não acho que generalizar o concurso seja uma maneira boa de resolver o problema, né? O que você acha, André? Enfim, não acho que vai resolver. Não acho que também seja a solução. Não acho que seja a solução. Concurso é um concurso, controle é uma discussão que no Brasil se complexificou. Eu não sei se em outros países a gente tem estruturas tão complexas de controle da administração pública, né? A Ana Miguel, que deve estar aí, né? O projeto dela de tese inicial era sobre controle pelos tribunais de contas, e ela chegou a fazer umas pesquisas dos vários tipos de modelos de controle de contas que existem pelo mundo. Então, você encontra realmente modelos um tanto diferentes, alguns muito mais contábeis financeiros. A Constituição de 88, a gente tinha essa natureza no controle de contas brasileiro até a Constituição de 88. Depois da Constituição de 88, se alargou enormemente o controle a dicção da Constituição de 88 alargou enormemente a amplitude da possibilidade de controle, né? Então, enfim, e isso levou a esse papel mais ativo, proativo, esse ativismo das cortes de contas. Já que a gente podia dizer que existe hoje um certo ativismo das cortes de contas, né? É um ativismo prévio, inclusive, né, em que ela tenta trabalhar ela trabalha antes, né, com esse controle prévio, como nesse organismo que ela criou, nessa postura de acompanhamento dos atos relacionados à pandemia, né? E para o gestor público é ótimo, né? O gestor público dorme aliviado. Ai, meu Deus, que bom. Os caras vão vir aqui e vão falar, está tudo ok. O Tribunal de Contas falou que está bom, está bom. Né? Eu pensaria assim, né? De forma pragmática, né? Mas o problema é que os caras realmente, eu acho que minha opinião, né? Que a falta de responsabilidade política talvez limite a capacidade de ousar, né? De pensar fora da caixa, de tentar soluções que sejam necessárias em cada circunstância. Embora eu já tenha tido algumas conversas com o pessoal do Tribunal de Contas, e um papel que eu enxergo para as cortes de contas é um papel pedagógico.
as administrações públicas brasileiras, a grande maioria delas, municipais especialmente, são muito pouco estruturadas, tem muito pouco... e eu brinco e acho isso mesmo, que quando você impõe uma multa, quando o controle repressivo ocorre, o mal já foi causado, o dano já foi causado, o dano à coisa pública já aconteceu. Ninguém pode ficar feliz com isso, ninguém pode esperar que esse seja o resultado. A gente não pode imaginar que nós, como cidadãos, paguemos estruturas caras para sair multando, para sair usando esse espaço repressivo, que é um espaço onde o problema já houve e o dano já se causou. E por outro lado, acho que uma boa maneira de você usar o enorme capital humano desses entes é que eles atuem pedagogicamente. Mas aí alguém falou aí, você precisa de manuais de boas práticas, você precisa de orientações, você precisa de precedentes estáveis, porque o que esses órgãos de controle não podem ter, nem o judiciário deveria, mas menos ainda os órgãos de controle não judiciais, mudanças permanentes de orientação que desorientem a máquina pública, né? Que uma hora tem um controlador que entende A e depois ele muda para B. Então, assim, os órgãos de controle deveriam ter padrões de guias firmes de aplicação da legislação e uma atuação pedagógica para o funcionamento da máquina mais intensiva. Assim. Então, acho que... Então, eu acho que, no fundo, um resumo disso que a gente estava dizendo é que a gente está revendo o papel institucional desses órgãos, né? Assim, eles estão sendo revistos. Né? Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu, pessoalmente, acho que hoje tende a atrapalhar mais do que ajudar, mas para o gestor, para a pessoa física, né? Para o CPF é ótimo. Para o sujeito ali que está com o CPF, o burocrata que vai decidir, é muito bom ele combinar com os russos antes, né? É muito bom. Com o Tribunal de Contas, que é uma combinação que fica de pé. Porque, por exemplo, no Ministério Público você tem um problema, né? Eu já vi casos em que é celebrado um TAC e um outro procurador da República vai lá e propõe uma ação para anular o TAC e consegue anular o TAC, né? Então, enfim, aí essa questão da autonomia funcional do Ministério Público é um problema do ponto de vista do controle. Até que ponto... É uma solução e um problema, né? Ao mesmo tempo, é uma solução e um problema. Como que você pode remediar essa disfunção, que é uma disfunção, né? Enfim, não estou dizendo que não tenha que haver autonomia diferenciada no âmbito do Ministério Público, mas esse controle que é feito pelo Ministério Público, em que você não sabe que se você pode celebrar um TAC e depois esse TAC ser atacado por outro procurador, por outro promotor, é um problema sério do controle, né? Eu acho que esse controle, vamos dizer assim, civil da administração pública, né? Ele é muito difícil no Ministério Público, né? O criminal acho que até funciona melhor, mas esse do dia é muito complicado, porque pode haver uma divergência de entendimento entre membros do Ministério Público que pode ocasionar uma disfunção, uma revisão de um TAC, uma revisão que não tem estabilidade nenhuma, né? Compromete. O excesso de controle gera o direito administrativo do medo, o excesso de controle gera uma falta de segurança jurídica grande para a administração pública brasileira. Então, assim, eu acho que se a gente olhasse, estava na hora do pêndulo que foi para lá, voltar um pouquinho, não digo voltar para onde era, porque não de jeito algum, mas voltar um pouquinho para que a gente tenha órgãos de controle, instrumentos de controle um pouco mais comedidos. Talvez o desenvolvimento de alguma doutrina de deferência, né, no controle brasileiro. Acho que a deferência é um parâmetro que é pouco utilizado. É muito consolidado no direito administrativo norte-americano, embora consolidado teoricamente, mas nem sempre praticado, né? Sim. Porque a gente percebe, olhando para o direito estrangeiro, muito claramente que o componente político da deferência é um componente permanente, o componente político do controle é um componente do qual a gente não escapa, da qual não se sai nunca, né? O controle, porque ele envolve separação de poderes, porque ele envolve a democracia que o André falou,
Então, assim, controle, ele é inerente à separação, ele é inerente à democracia, tanto que a gente percebe, isso é bem legal, países onde historicamente houve outras estruturas de separação de poderes, que é o caso da França, enxergavam o controle sobre outras óticas. Eu sempre costumo dar esse exemplo. Controle de constitucionalidade na França é coisa muito recente, muito recente mesmo, 10 anos. Controle de constitucionalidade a posteriori, Corte Constitucional, assim, com controle para declarar a lei inconstitucional, é uma coisa recentíssima na realidade francesa. O Conselho de Estado, a jurisdição administrativa, ela não integra o Poder Judiciário por conta de uma percepção específica de separação de poderes, em que não há controles recíprocos. Então, assim, uma concepção mais rigorosa de separação de poderes levou, por exemplo, à jurisdição administrativa, que é uma realidade em boa parte do mundo ocidental. Então, o componente político do controle ele é permanente, porque como a gente está lidando em matéria de controle, tanto com separação de poderes como com democracia, é com isso que você vai ter que raciocinar. No controle, o argumento jurídico isolado não diz muita coisa, né? Ele realmente diz limitadamente. A gente entende o controle sempre num contexto político, num contexto de democracia específico, né, André? Para concluir, vamos ir caminhando. Deixa eu falar uma... Então, né, os países que conseguiram desenvolver um direito administrativo, na minha opinião, melhor, são aqueles que conseguiram parametrizar de forma mais clara os seus mecanismos de controle, né? O livro do Eduardo Jordão, a tese de doutorado dele, né, que foi escrita em francês, que ele analisa Canadá, Itália, França, Canadá, Itália e França, não é isso? Estados Unidos. Estados Unidos. E é interessante, assim, quando eu li o livro, assim, o caso canadense é interessantíssimo, né? Porque foi desenvolvendo uma teoria de deferência muito sofisticada, e tão sofisticada que depois foi abandonada, e que a Corte canadense, a Corte Constitucional, falou, olha, não dá para a gente seguir esse parâmetro, porque ele é muito complexo. E aí eles simplificaram. E é interessante isso, assim, como que você cria parâmetros sobre como controlar, né? Esse é o passo que a gente precisa fazer. Controle tem que haver. Antes, durante, depois. Agora, que tipo de controle, quais são os parâmetros para até onde a gente vai? E quem vai desenhar isso? Essas são as perguntas, né? Não tem resposta, né? É um processo de aprendizado. Na verdade, a gente Eu está acho no que tem meio. um pouco de experimentalismo, sim. Está no meio do processo. Gente, uma pena, a gente está sentindo enorme falta do Zé hoje, né? O Zé fez uma enorme falta aí de participar dessa conversa. Ele vai ficar devendo para a gente a conversa sobre o controle, né? Espero que a gente esteja outra hora. Provavelmente um assunto mais... A reunião dele está durando mais do que ele imaginava, com certeza. Enfim, e a gente se vê, se tudo der certo, semana que vem. A gente posta os temas no início da semana. Muito obrigada, um ótimo feriado para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.